Não havendo mais requerimentos escritos, passaremos agora à apresentação de requerimentos verbais. Vereador Wanderson. Senhor presidente, eu venho aqui fazer um requerimento verbal que já não é novidade, que é sobre o cemitério deste município, que já não tem mais como enterrar ninguém, senhor presidente. Só se desenterrar o cara que está lá para enterrar de novo, para enterrar outro. Então não tem mais condições, senhor presidente. E eu fiquei sabendo que já está sendo construído um cemitério, né? Mas até agora não mandaram nada para esta casa, nem para as pessoas que fizeram o requerimento, que eu não fui a primeira deste mandato, e do mandato passado também já teve vários requerimentos. Então, eu sei que já está sendo construído, mas até agora não mandaram para esta casa onde é, como vai ser. Senhor presidente, também venho aqui nessa mesma situação. O meu primeiro requerimento foi da reforma da quadra Eduardo Agelim, que é a quadra ali no lado do Colégio Aloysio da Costa Chaves, que é até um patrimônio histórico para este município. Fiquei sabendo que ela está na parte de licitação, né, que ela vai ser reformada, mas ninguém avisou também a este vereador. Então eu faço novamente um requerimento com a reforma desta quadra, para ver se alguém do governo manda de lá dizendo que ela vai ser construída, né? Pelo menos avise o autor do requerimento que vai ser construído, que até uma falta de educação da parte deles. Eu venho aqui também que faça para a Secretaria de Obras, que faça a limpeza no bairro da Betânia, que o bairro da Betânia está abandonado, senhor presidente, com lixo, com mato, não é nem um lixo doméstico, mas com mato, tá pegando já em cima das calçadas da residência, entulho, essa parte. Eu ia pedir a licitação, mas como são 3 requerimentos, senhor presidente, eu vou deixar para outros nobres colegas que faça a licitação dos ônibus, né, do ônibus escolares. Então eu só tenho direito a 3 requerimentos, e eu vou fazer só esses 3, que é prioridade nesse momento, senhor presidente. Muito obrigado. Ok, vereador. Sem discussão, coloco os 3 requerimentos verbais do vereador Wanderson Oliveira em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado por todos os vereadores. Algum vereador mais? Vereador Tiago Rodrigues. Senhor presidente, também tenho 3 requerimentos. Um deles é para o CETRANS, né, órgão vinculado ao governo do Estado. E aí já aproveito a oportunidade para dizer que fico preocupado em saber que o município não está no mapa de atividades do governo do Estado. E, vereador Luiz Leão, se o governador gosta, se ele não gosta do município, isso eu não sei dizer também, só lhe digo que eu fico sem argumentos para defendê-lo, certo? Mas o primeiro requerimento é o CETRANS, que seja convocado o responsável deste órgão, visto que existe uma regional aqui no município de Abaetetuba, para que ele possa vir fazer uma reunião com esta casa para traçar um plano, primeiro, de recuperação emergencial da nossa PA 151, e que através disso possa ser também discutido e que a gente possa provocar o governo do Estado a fazer um plano não mais de recuperação, mas sim de asfaltamento total, para que a gente não fique aqui ano após ano, chega o inverno, é pauta recorrente aqui desta casa essa discussão. Então, o primeiro requerimento é o CETRANS. O segundo requerimento, senhor presidente, na verdade é um requerimento que particularmente eu nem gosto muito de fazer, que é a solicitação de situações pontuais. Eu sempre disse que todo governo que se preze, ele tem que ter um projeto para tudo. Projeto de iluminação, projeto de asfaltamento, projeto de infraestrutura, mas cabe a nós, vereadores, e a medida do momento que nós somos procurados pela população, a gente tem que solicitar isso, então que seja feita a construção de galerias para águas pluviais e o recapeamento asfáltico na Travessa Francisco de Oliveira Dias, entre Rua Olímpio Rodrigues Sebastião de Oliveira, no bairro Novo, aqui no município de Barcarena. Todas as vezes que chove, os indivíduos têm que trocar as bicicletas e os carros por barcaças, né? Então é complicado, isso é até falta de dignidade para essa população. E o terceiro requerimento vai endereçado à CEMED, para que seja encaminhado aqui para a Câmara a cópia das vistorias periódicas que são realizadas, né, nos ônibus que atendem o transporte escolar. Então, que a CEMED possa encaminhar para cá, pelo órgão
responsável, se for pelo Demutran, pela própria secretaria, uma cópia dessas vistorias, porque se nós tivéssemos acesso a essas vistorias, a gente teria como saber, né, de que pelo menos quem foi a responsabilidade, se foi um ato de imperícia do motorista ou se realmente era o transporte. Então, esse era o terceiro requerimento, senhor presidente. Obrigado, vereador. Sem discussão, em votação, os 3 requerimentos verbais do vereador Tiago Rodrigues, do PSDB. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado por todos os vereadores, vereador. Vereadora Rudilene Lima. Do PROS. Verdade, do PROS. Gostaria só de complementar o requerimento do vereador Tiago Rodrigues, porque nós falamos em requerimento para pedir os processos licitatórios, né, das cooperativas que fazem transporte escolar. Então, é esse o meu requerimento, e que junto também venham quais são as empresas que prestam esse serviço, né, no transporte universitário e no transporte do fundamental, que também venha o nome dos proprietários, dos motoristas. Essa questão, na vistoria já vem, né, o ano do ônibus, então que a gente possa realmente ter esses documentos para que a gente possa iniciar essa investigação, né, e possa propor as nossas medidas para a solução do problema. Obrigada. Obrigado, vereadora. Sem discussão, em votação, os 2 requerimentos da vereadora Rudilene Lima, do PROS. O vereador que concorda permaneça como estão. Aprovado por todos os vereadores. Vereador Iberê Miranda, do PR. Senhor presidente, senhores vereadores, meu requerimento verbal é solicitar ao presidente desta casa que estude a possibilidade da compra de um grupo gerador de luz, para que possa suprir as constantes faltas de energia nesta casa. Nós já tivemos várias sessões aqui que dependemos da energia e a energia foi embora. Então esta casa agora está mais bonita, está hoje realmente um palácio legislativo, né? Mas precisamos de um gerador para suprir as necessidades desta casa. Era este o meu requerimento. Ok, vereador, acabou me convencendo. Sem discussão, em votação, o requerimento do vereador Iberê Miranda, do PR. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado por todos os vereadores. Vereadora Lúcia Nascimento, primeiras damas, vereador. Senhor presidente, senhores vereadores, o nosso requerimento verbal vai ao presidente desta casa, vereador Júnior Gaua, para que faça uma faixa indicativa para o extintor, né, em relação à segurança desta casa, e faça também uma faixa indicativa para a porta de emergência, né, para que realmente fique garantida a questão da segurança das pessoas que frequentam o Poder Legislativo, os funcionários, né, que atuam no cotidiano, no dia a dia desta casa, e aos visitantes, as pessoas que precisam chegar a essa casa de leis, né. E também pedimos que seja feito uma rampa que dê acessibilidade, né, aqui na frente, né, da Câmara de Vereadores. Também pedimos que seja feita faixa derrapante nas escadas, enfim, que, na verdade, nós estamos hoje num prédio, né, que é realmente o palácio, né, da Casa de Leis, né. Quero endossar aí a colocação do nobre colega vereador Iberê, né, quando chamou realmente a nossa Casa de Leis de palácio. E, na verdade, é isto. E nós temos hoje, na verdade, uma estrutura
boa, belíssima, né, e realmente convém que ganhe também, né, toda esse acessório, né, a mais, que venha realmente acrescentar na segurança, né, aqui da nossa Casa de Leis. Temos também um outro requerimento que vai à Secretaria de Infraestrutura, que seja feito a roçagem, né, das ruas de Vila do Conde, que, na verdade, o mato, agora na época invernosa, tende a crescer muito rápido, né? E realmente temos ruas que já está um matagal. E, na verdade, precisamos que seja feita a roçagem, até mesmo antes que passe a coletagem do entulho. Porque hoje nós sabemos, senhores vereadores, que há toda uma escala, né, de coleta de entulho nos bairros, nas comunidades, quer dizer, há um programa, né, que é estabelecido e é cumprido, e agora, no mês de março, está se aproximando já a data, né, a semana que vai ser feito na Vila do Conde a coleta, né, dos entulhos. Então, nós preferimos que seja feita a roçagem muito antes, porque no momento que passar essa coletagem de entulho, já leva o mato que é roçado, porque fica um aspecto muito feio, né? Faz a roçagem e aí já gera o entulho, né? E depois até do momento que foi coletado o entulho, né? Então, pensando em toda essa possibilidade até de melhorar o aspecto das ruas de Vila do Conde, nós estamos hoje apresentando este requerimento, né, que realmente que chegue até o Executivo e passe a ser executado, né. Temos também um outro requerimento que se trata da reforma da ponte sobre o Rio Dendê, em Vila do Conde, que dá acesso, Vila do Conde, dá acesso ali à comunidade de Canaã, comunidade do Maricá, Curuperé. É uma ponte que tem movimento 24 horas. E, na verdade, já foi feito uma reforma. Inclusive, na época que era o secretário Nelson Delgado. E, na verdade, precisa novamente de reforma, né? Foi um paliativo que, na verdade, está até ameaçando cair uma parte. Então, estamos aqui apresentando este requerimento, né, e pedindo aos nobres colegas vereadores que aprovem, e até meio caráter de urgência, para que o Executivo faça a executabilidade desta obra, ali para aquela região de Vila do Conde. Para o momento era só, senhor presidente, o nosso muito obrigado. Obrigado, vereadora. Sem discussão, em votação, os requerimentos da vereadora Lúcia Nascimento, do PROS. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado por todos os vereadores. Vereador Luiz Leão. Senhor presidente, senhores vereadores, eu voltei à tribuna para fazer esse requerimento verbal, porque eu acho que esse requerimento que eu vou fazer, ele é de grande importância para o nosso município. Eu queria pedir a esta casa, esse requerimento verbal, de que Vossa Excelência criasse uma comissão e para nós verificar a situação das 5 creches que estão sendo construídas no nosso município de Barcarena. E essas creches, elas estão já, me parece, 4 anos ou 3 anos, é isso? De construção, que foi desde o governo anterior que saiu as primeiras parcelas. E eu, numa conversa com o prefeito, e eu perguntei ao prefeito se quando poderia entregar essas creches prontas, o prefeito me disse que
estavam trabalhando para entregar essas creches de acordo com os repasses. Mas uma última conversa que eu tive com o prefeito, ele falou: Leão, tu que me cobrasse essas creches, eu quero te dizer que não veio recurso mais da parte da União para fazer as creches. E eu não tenho recurso para dar pelo município. Então, a UPA, que é recurso federal, ele jogou recurso, está terminando a UPA com o próprio recurso do município, para poder terminar a UPA. Mas me disse ele de que não tem estrutura o município para terminar as 5 creches. Então eu queria pedir a Vossa Excelência, esta casa, um requerimento, que aprove, crie uma comissão, eu quero fazer parte dessa comissão, e queria pedir ao vereador, presidente da Comissão de Educação, vereador Júnior, que fizesse parte também, qualquer vereador, para esta comissão, e preciso até Brasília, vamos a Brasília, com o ministro da Educação, para saber por que o dinheiro não dá, por que não dá para terminar, que está aqui 5 elefantes grandes que está no nosso município. Então eu queria, como vem de uma outra gestão, não é da gestão atual, vem de uma outra gestão, nós precisamos saber o porquê. Então, eu como fiscal, vereador fiscal do povo, não posso ouvir isso e ficar quieto. Então eu queria pedir a Vossa Excelência que aprovasse um requerimento para criar uma comissão externa só para cuidar do caso das 5 creches que estão sendo que pararam de ser construídas no município de Barcarena. Só para isso, só para as 5. Para a gente saber de onde, quanto veio, o que está faltando, por que não termina e por que não tem mais dinheiro. O que não pode acontecer é parar aí, ficar parado. E não construir as creches, não terminar. Então, o prefeito disse: olha, não tem dinheiro para vir mais para fazer a creche. E aí, compete a nós fazer isso. Eu não posso aqui criar uma comissão e cobrar do prefeito, porque não fui ele que fez o convênio. Foi da outra gestão. Mas vamos ver até onde veio o convênio. Né? E se for preciso, nós vamos ao Ministério da Educação, lá em Brasília, nós vamos ao Ministério da Cidade, que sejam as competências, essa comissão vai para que possa vir mais recurso para terminar as creches. Ou então vamos procurar os deputados federais, nosso senador Paulo Rocha, vamos tirar uma comissão, aí você vai estipular a comissão, quantas pessoas tá? Eu quero fazer parte dessa comissão, para que nós possamos ir atrás, para buscar o recurso para terminar essas 5 creches nesse município, que está aí já coberta, falta de acabamento, e parou. Que o município não tem condições de terminar. Então, esse é o requerimento que eu quero pedir a Vossa Excelência. Sem discussão, em votação, o requerimento do vereador Luiz Leão, do PDT. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado por todos os vereadores. Algum vereador mais que queira apresentar requerimentos verbais? Vereador Francisco Júnior. Presidente, requerimento verbal vai a hidrovias. Nós temos tido alguns problemas na comunidade de Tupanema, dentre eles o impacto das obras e atividades que a hidrovias exerce e os moradores vizinhos, né? Então há uma necessidade de discussão, alguns vereadores moradores nos procuraram, a necessidade de discussão, inclusive, possivelmente de um remanejamento, a partir do momento que algumas casas estão abaladas na sua estrutura. Mas não é só essas atividades que a hidrovias precisa esclarecer. Ela precisa esclarecer também por que a população mais impactada, né, lá próximo, e a população de Barcarena, não tem conseguido pleitear até o direito de ingressar como trabalhador das atividades daquela empresa. Haja visto que, pelo que eu vi da comunidade do Ipanema e no meu conhecimento, de quase 200 empregos, só 6 estão lá de próximo. E aí eu pergunto para alguns, e as pessoas, claro, que vêm no desespero atrás dos vereadores por causa de emprego, o que está sendo feito?
Já tivemos uma conversa com a Alunorte em um outro momento para esclarecer os fatos. É necessário que a gente esclareça as ações da Hidrovias no município de Barcarena. Sabemos que ela contempla a Escola Presidente Dutra, algumas realidades, mas precisamos ter um entendimento de como é que está se dando essa ação, para depois chegarmos até o Cine e procurar entender o que está ocorrendo, por que os empregos não estão ficando para o munícipe de Barcarena. É importante saber disso, né? Estão vindo gente de outros estados do país, ninguém aqui pratica xenofobia, mas tem que ser esclarecido quais os critérios. Será que até isso nós vamos ter que sofrer com essa realidade, Barcarena? Então, faço requerimento para que nós tenhamos, inclusive convoco outros vereadores, que é da Comissão de Emprego e Renda da Casa, para nós fazermos esse diálogo com a Hidrovias, para entender se realmente isso está ocorrendo ou é um diagnóstico superficial que nós tivemos. O outro requerimento, senhor presidente, é a Secretaria de Obras, também relativo às estradas que levam até tanto ao Caripi como a Itupanema, que eu acredito que não seja um problema exclusivo, porque a vereadora Lúcia também já falou de Vila do Conde, mas estão em péssimo estado de tráfego, e algumas vans já estão se negando, inclusive, a passar por lá, porque realmente fica complicado, não justifica, mas a gente entende, né, o pouco ganho que se tem com o transporte coletivo nessa questão, quando deteriora a sua van. Então, o requerimento vai à Secretaria de Obras para tentar suprimir a necessidade do Estado atuar aqui e tentar fazer a operação tapa-buraco naquela região, porque pelo menos isso ameniza para quem é trabalhador da área de transporte. O outro requerimento, presidente, vai à Secretaria de Obras também para limpeza das ruas do bairro do Laranjal, que se encontram já com algumas com mato bem elevado. E aí seria necessário que fizesse. São esses 3 requerimentos, presidente. Sem discussão, em votação, os requerimentos do vereador Francisco Júnior, PSC. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovados por todos os vereadores. Algum vereador mais que queira fazer requerimento verbal? Sem vereador, dou por encerrada a segunda parte da ordem do dia.